Prezados alunos, continuando o nosso estudo do bimestre sobre correntes filosóficas da área chamada epistemológica, teoria do conhecimento, vamos tratar agora sobre uma importante corrente filosófica que é em contraposição ao racionalismo que nós vimos, que é chamado o empirismo. Então, no racionalismo, nós vimos que a razão é o elemento mais importante. Entre sujeito e objeto, para conhecer, o mais importante é o sujeito que possui a razão. Agora veremos que a experiência, por isso o nome empirismo, de empiria, que significa experiência, os sentidos, nossos 5 sentidos, que eram desprezados por um racionalista, que eram deixados em segundo plano, agora é o principal elemento para conhecer. No empirismo, os sentidos que nós temos, eles são a fonte do conhecimento. Vamos ver o que tudo isso que eu disse significa para nós, qual que é a importância da gente estudar essas correntes filosóficas. Nós que estamos aí no terceiro ano, já preparando para o Enem, vestibular, nos preparando seriamente para o mundo depois do trabalho, o mundo da faculdade. Vamos começar aí definindo o que é o empirismo, então, que corrente filosófica. Antes de falar do conceito empirismo, que está aí na tela, eu vou falar qual que é a importância da gente estudar essas correntes filosóficas, racionalismo e empirismo. Quando estudamos essas correntes filosóficas, entendemos melhor os métodos das ciências e em vários tipos de pesquisa. Dependente da área que você vai atuar depois, você vai ver que é importante a gente ter essa separação, o que é racionalismo e empirismo, para entender também toda a filosofia depois. Entendermos também as formas que usamos na vida, na ciência, na escola, para aprender, para conhecer o mundo. Então, o empirismo é uma teoria do conhecimento, como está na tela aí, que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial. Que experiência sensorial? Dos nossos sentidos. A gente conhece o mundo, para o empirista, através dos nossos sentidos. O método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência. O que é esse método indutivo? É o raciocínio, que após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte de dados particulares da experiência sensível. De acordo com o indutivista, a ciência começa com a observação. Um exemplo concreto para a gente entender. Os gatos que eu vi até hoje na minha vida, os gatos, que os bichinho pet que a maioria tem em casa, sempre possui cauda, né? Então, quando eu, por ter visto até hoje que gato possui cauda, eu vou concluir que todos os gatos possuem cauda. Então, só que pode ser um problema isso, né? Vai que um dia eu veja um gato sem cauda, é porque ele perdeu, porque foi... Não, porque nasceu, tô dizendo. É deficiente, aquele não é gato, não. Tá vendo? O indutivo, ele tem uma quantidade de experiências que depois ele deduz que ele generaliza depois. Para alguns métodos que você vai fazer de pesquisa, isso é importante. Para outros pode ser um problema. Os filósofos empiristas que nós vamos ver, estudar nesse bimestre, são vários, mas 3 importantes são John Locke, o David Hume e também o George Berkeley. São os 3 principais que nós vamos ver a ideia deles. O John Locke, que é um filósofo inglês, nascido em 1632, morreu em 1704, ele irá defender, contrário às ideias racionalistas, que todo conhecimento tem origem nas sensações, nas experiências, rebatendo a concepção aí das ideias inatas. Lembrando que ideias inatas são aquelas ideias que já nascem conosco, né? Nós nascemos já com o HD cheio de ideias. A gente só vai desenvolvendo aquilo que vai despertando dessas ideias ao longo da vida. Para o empirista, não. Nós nascemos, igual o John Locke fala, a frase famosa dele, que quando nascemos nós somos igual uma tábula rasa, ou seja, uma tela, uma folha em branco.
que será preenchida de ideias durante a nossa vida. E qual que é a fonte das ideias para o empirismo, para o John Locke? É a experiência sensível, a experiência que eu vou utilizando meus sentidos. As ideias vêm da percepção dos objetos externos ao ser humano, sensação externa, ou das operações internas da nossa mente, que é a reflexão, quando eu junto ideias secundárias, ideias primárias, né? O outro filósofo que nós podemos colocar na nossa pauta aí de estudo desse bimestre é o George Berkeley, que é um filósofo irlandês, nasceu em 1685, 1753. A ideia principal dele, da filosofia dele, que nós podemos resumir nessa frase que ele diz: o ser é ser percebido. Muito interessante para a gente perceber que ele foi um pastor, depois tornou-se bispo, num contexto em que todo mundo era, de certa maneira, não se falava ateu, mas a vida dos filósofos, dos pensadores, caminhava para esse lado, porque nós estamos na modernidade agora, limpando tudo aquilo que é de religião da Idade Média. Ele, que foi alguém muito centrado dentro da igreja, tenta retomar essa ideia de Deus a partir da filosofia, que é muito interessante. O ser só existe quando percebemos. E quando ninguém estiver percebendo, como é que faz? Deus estará percebendo. Com isso, ele afirma a existência de Deus, que nesta época aí, Deus já estava ficando engavetado, né, por causa do desenvolvimento da ciência e de muitos pensadores que viviam como ateus a ideia de Deus. Então, exemplificando para a gente entender, os alunos em uma sala de aula, as carteiras que tem ali, elas só existem porque os alunos estão percebendo ela. Depois que os alunos saem da sala, vão embora, e as carteiras existem, então, aí que está a ideia dele principal. Elas, como ninguém está percebendo, elas deixariam de existir. Mas elas continuam a existir porque Deus continua a percebê-las. Se não fosse Deus, que é a ideia, ele é o princípio de todas as ideias, né? Porque o que os alunos enxergam são só ideias de carteira que eles formulam. Na verdade, quem percebe mesmo as carteiras e que faz elas existir é Deus. Por isso que a sua filosofia ficou conhecida como empirismo imaterialista, sem matéria, né? Porque para George Berkeley, as coisas sensíveis só existem na mente, como ideias decorrentes da percepção. Fora da mente, elas não têm existência ou são inconcebíveis. Aí você perguntará, mas para que alguém vai ficar com essas ideias? É uma visão do mundo que irá influenciar várias maneiras de fazer ciência ou viver a religião. Um pensamento nem sempre é tão abstrato, ele influencia a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa que os filósofos são a parte do mundo, não, eles que influenciam muitas ideias que as pessoas vão ter em diversas áreas depois da vida. O David Hume, que é um filósofo irlandês, escocês, quer dizer, nasceu em 1711, morreu em 1776. Ele é considerado um dos pais da filosofia moderna e um dos artífices do pensamento iluminista, que vai depois desencadear aí na Revolução Francesa. Acusados por muitos de ateísmo, sua filosofia é uma defesa do ceticismo. O que é ceticismo? O que significa isso? É duvidar de que o homem chegue à verdade. Uma pessoa cética é alguém que duvida que podemos chegar à verdade. O cético nunca acredita numa verdade absoluta. Sua teoria é chamada princípio da causalidade. O que quer dizer? É contrário ao princípio da causalidade que a gente entende nas ciências naturais. Tudo na natureza tem uma causa e um efeito. O princípio de causalidade é esse. Exemplo, você tem uma árvore que cai. Qual foi a causa dessa? Porque nada é por acaso. Uma causa. Ou foi um raio, uma chuva com ventos fortes, alguém a cortou. Toda causa tem um efeito. E isso é o necessário na natureza. Não existe uma causa sem um efeito sem uma causa. Uma verdade absoluta que é princípio chamado de princípio aí de causalidade. Porém, Hume, ele se contradiz nessa ideia. Ele se contrapôs a essa ideia. Para ele, não é possível, por meio da razão, demonstrar a necessidade da conexão causal entre dois eventos.
Tudo que vimos e afirmamos são experiências passadas que vivemos. É o que ele chama de hábito, né? Ou seja, acostumamos àquele evento. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Todo dia o sol nasce às 6 da manhã, né? A gente costumou ver que o sol nasce às 6 da manhã. E quem disse que amanhã ele irá nascer às 6 da manhã? Qual que é a explicação lógica e racional para isso? Será que não é simplesmente um evento que nós acostumamos? E se ele não nascer, a gente vai se espantar? Então a maioria do que nós vemos, por isso que ele é cético, né? Não acredita numa verdade. Nós vivemos de hábitos, de costumes apenas. A crítica de Hume abalou princípios centrais de todas as teorias do conhecimento, o que acabou por gerar certo ceticismo. Afinal, de que se pode ter certeza sobre o mundo? E isso foi a pergunta que ele deixou como legado e que foi importante para a ciência, para duvidar de tudo, né? Para não ficar acreditando em qualquer coisa. O empirismo, qual que é a importância dele para a ciência, né? É valorizar os vários pontos de vista e destruir essa ideia de verdade absoluta que vem aí do racionalismo. Uma pergunta, por exemplo, a observação é fiel à realidade? O que quer dizer isso? Quando alguém observa uma coisa que é real, quer dizer que ele, ao relatar, isso daí ele vai conseguir ser fiel? Na verdade, costumamos dizer que a ciência dá resposta para tudo, que ela é exata, ou seja, certa, verdadeira, sem dúvida. Será? Com base no que nós estamos estudando no empirismo, nós podemos afirmar que não. Nenhuma observação é fiel à realidade. Por quê? Já que a base empírica é a experiência, e cada pessoa tem uma experiência diferente do objeto, conforme as experiências passadas que traz dentro de si, dificilmente as coisas serão tão exatas assim. Exemplo, eu vejo uma árvore. Eu sou um cientista vendo uma árvore. Eu vou relatar o que eu estou vendo. A outra pessoa, o outro cientista, vai ver a mesma árvore. Então, a observação vai ser fiel? Não. Porque cada um de nós vamos ter um jeito de olhar. Uma maneira de olhar. É claro que isso vai ajudar a ciência a criar um método que possa ser o mais fiel possível. Para deixar esse subjetivismo, a opinião de cada um sobressair, né, para sermos mais verdadeiros. Isso está o interessante do empirismo, que contribui para a ciência buscar ser o mais verdadeiro possível, ter um método que possa ser, mesmo assim, cada um de nós temos um jeito de olhar, uma visão, vamos enxergar algo diferente. Eu olhando a árvore, de repente eu percebo aspectos que o outro cientista não vai perceber. Então, vai ajudar a ciência a ser mais fiel. O nosso livro aí, nós temos então a base de toda essa fundamentação desses filósofos empiristas, que nós estamos estudando no capítulo 8, para percebermos os filósofos empiristas. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.